aí! Eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre plano tangente. Para começar, eu vou te lembrar de uma coisa que a gente aprendeu lá no cálculo de uma variável, que foi uma coisa chamada reta tangente. A reta tangente é uma reta que encosta aqui na curva em um único ponto e ela tem a propriedade de que nesse ponto, que é chamado ponto de tangência, a reta e a curva estão tão próximos, mas tão juntinhos, que eles são praticamente a mesma coisa. Então isso quer dizer que a gente não consegue diferenciar quem é a reta tangente e quem é a curva nesse ponto de tangência. Aqui no cálculo de várias variáveis, o que acontece é que as coisas saem do plano e vão para a superfície. Então, a nossa curva se transforma numa superfície e a nossa reta tangente vira um plano tangente. E eles têm esse plano tangente tem a mesma propriedade da reta tangente, que é que nesse ponto de tangência, o plano e a superfície estão tão juntinhos, mas tão juntinhos, que a gente não consegue diferenciar quem é o plano e quem é a superfície. Eles são praticamente a mesma coisa. Beleza? Então agora que você já sabe o que é um plano tangente, a gente vai aprender como equaciona um plano tangente. Mas para isso a gente vai começar pensando como equaciona um plano qualquer. Para equacionar um plano qualquer, a gente precisa de duas coisas, que é um ponto que pertença a esse plano e um vetor n que esteja normal ao plano. E aí a equação do plano é essa equação aqui. Beleza, então a gente precisa de um ponto e um vetor normal. Substituindo essa equação, a gente tem a nossa equação do plano. Então, para equacionar um plano tangente, não seria diferente. A gente também precisa de um ponto que pertence ao plano tangente e um vetor n que seja normal a esse plano tangente. A grande questão aqui é saber quem é esse vetor que é normal ao plano tangente. E aí a gente tem que pensar um pouquinho. Lembra que eu te falei, quando a gente aprendeu de vetor gradiente, que o vetor gradiente ele é perpendicular à superfície? Então, e agora eu não acabei de te falar que no ponto de tangência, o plano tangente e a superfície, eles estão tão juntinhos, mas tão juntinhos, que eles são praticamente a mesma coisa? Então, se o vetor gradiente ele é normal à superfície, ele também vai ser normal ao plano tangente, porque no ponto de tangência eles são a mesma coisa. Plano tangente e superfície são a mesma coisa. Então, o vetor normal ao plano tangente é o vetor gradiente. E aí, a nossa equação do plano tangente vai ser essa daqui, que é a mesma equação do plano que eu te mostrei antes, só que eu substituí o vetor normal pelo vetor gradiente no ponto de tangência, vetor gradiente de f no ponto de tangência, porque, afinal, esse é o vetor normal ao nosso plano tangente. E aí a gente pode fazer outra coisa também, né? A gente pode fazer o produto escalar aqui e encontrar essa equação aqui para o plano tangente. É uma outra cara só da equação, mas na verdade é a mesma equação. Você pode usar a que você se sentir mais à vontade. Mas essas duas equações são equivalentes, elas são a mesma coisa. Beleza? Essa daqui é só o produto escalar desenvolvido. Tranquilo? Tá, então, como é que a gente faz para calcular o plano tangente a uma superfície? Bem, imagina que a gente tenha essa superfície aqui, que é o gráfico da função f de xy igual a 1 menos x quadrado menos 2y quadrado, e o ponto de tangência é 1, 1 e menos 2, e a gente quer saber o plano tangente. Como é que a gente faz? Para isso a gente vai seguir um passo a passo. O primeiro item do nosso passo a passo é, caso necessário, substituir f de xy por z. Nesse caso aqui vai ser, temos o f de xy, a gente vai tirar f de xy e dizer que é z. O segundo passo pede para a gente jogar todas as variáveis para o lado esquerdo e chamar de fzão de xyz. Depois a gente tem que calcular o gradiente de fzão de xyz e depois substituir o ponto de tangência nesse gradiente. Depois que a gente fizer isso, a gente sabe que esse vetor gradiente no ponto de tangência vai ser o nosso vetor normal ao plano tangente. E aí depois é só partir para o abraço e substituir na equação do plano tangente, que foi aquela equação que eu te mostrei antes. Beleza? Então vamos fazer isso aqui para ver como é que funciona mesmo na prática. Temos aqui nossa função, vamos achar o plano tangente à superfície, que é gráfico dessa função. O primeiro item do nosso passo a passo pede para a gente, caso necessário, substituir f de xy por z. Então vamos fazer isso.
Em vez de fxy, eu vou botar z é igual a 1 menos x quadrado menos 2y quadrado. O segundo item diz pra gente jogar todas as variáveis para o lado esquerdo e chamar de fzão de x, y, z. Então, vamos fazer isso. Vou jogar tudo pro mesmo lado, z menos... Não, vou jogar... menos não, mais x quadrado mais 2y quadrado é igual a 1. E eu vou chamar isso aqui de fzão de x, y, z. Depois, a gente tem que calcular o gradiente de fzão de x, y, z. Então, 3 vai ser calcular o gradiente de fzão de x, y, z. Para isso, a gente calcula as derivadas parciais em relação a x, y, z e coloca nas componentes. Então, a primeira derivada parcial em relação a x, a segunda derivada parcial em relação a y e a terceira derivada parcial em relação a z. Beleza. Aí, o quarto item pede pra gente substituir o ponto P0 no gradiente. Então, eu vou botar o passo 4 aqui. Vai ser calcular, então, o gradiente de fzão no ponto 1, 1 e menos 2. Aí, a gente vai ficar com 2 vezes 1, que vai dar 2. 4 vezes 1, que vai dar 4. E 1. Então, esse é o nosso... E esse vai ser o nosso vetor normal, de acordo com o passo 5. Então, o passo 5 diz que o nosso vetor normal é igual a esse vetor aqui, gradiente de fzão no ponto P0. Então, vai ser 2, 4, 1. Aí, agora, é só substituir na equação do plano tangente. Então, vamos... Passo 6 é substituir na equação do plano tangente. Aqui, x menos o P0, menos o x0, né, que é 1. Y menos o y0, que também é 1. Z menos o z0, que é menos 2. Isso vezes o nosso vetor normal, que vai ser 2, 4, 1. Tem que ser igual a 0. Agora, a gente pode desenvolver essa expressão aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer o produto escalar, que vai ficar 2 vezes x menos 1, mais 4 vezes y menos 1, mais 1 vezes z mais 2, né? Isso tudo é igual a 0. Aí, fazendo aqui as multiplicações em cada parêntese, vai ficar 2x menos 2, mais 4y menos 4, mais z mais 2, igual a 0. Aí, juntando tudo e passando as constantes para o outro lado, a gente vai ficar com 2x mais 4y mais z, vai ser igual a 4. E essa aqui é a nossa equação do plano tangente. Tranquilo? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.